que você gosta. Então é novidade, mas assim... Não, é que eu tô conhecendo uma pessoa que você gosta muito, que não é segredo nenhum, porque nós entrevistamos o Ricardo Guimarães ontem, não é a área dele, né? Sim. Ele é presidente do conselho, ele não se mete em coisa do futebol. E eu conversando com ele, aí falei, pô, ele não se mete, mas eu falei, eu vou perguntar para ele. Aí o Claudião acabou perguntando para ele sobre o Edenilson. Aí ele disse, olha, o Edenilson é um jogador que a gente gosta e tal, eu não gosto de me meter nisso não e tal, é um jogador que a gente gosta, mas aí meteu essa que o Thiago acabou de falar, tem que ver com o Cudê, se vai querer rejuvenescer a equipe, né, ou se pode rolar alguma coisa. Eu só acho que se tiver que colocar dinheiro no negócio, Thiagueiro, se tiver que colocar dinheiro na operação do Edenilson, eu acho que não vai virar não. O Edenilson só viria nessas condições que os demais vieram aí. Então, tá livre? Tá, então vem. A ideia é justamente essa, o Edenilson chegar lá, negociar a saída do Internacional e aí sim poder jogar em outro clube. Porque o Edenilson já avisou o Internacional, eu não quero ficar. Ele chegou, sentou com a diretoria, conversou, avisou o técnico Mano Menezes, avisou o diretor de futebol William Thomas, avisou o presidente Alessandro Barcelos, ele não quer permanecer no Internacional. Então a situação do Edenilson depende muito mais dele, do staff dele, que hoje é a Elenco Sports, do que de qualquer outro clube. Ele tem propostas na mesa, ele tem proposta do Red Bull Bragantino, ele tem proposta do Santos, ele tem proposta do Galo, ele foi consultado pelo Cruzeiro. A situação é essa, mas agora tem que esperar o que vai acontecer com o Edenilson. Nessa jogada poderia existir algum tipo de troca, o Atlético envolver alguns jogadores? Tem jogadores Acho improvável, Elton. Então, tem jogadores que estão voltando, né? No caso do Natan, o caso do Johan, que são jogadores de qualidade, eu gosto desses jogadores, mas não foram utilizados na temporada passada. Será que pode acontecer algo? A situação do Edenilson é a seguinte, do Atlético nesse caso é a seguinte, é muito parecida com a do Paulinho. O Atlético não vai sentar com o Leverkusen e discutir proposta ou forma de liberação. Quem vai fazer isso é o staff do jogador. Então, nesse momento, quem vai fazer isso é o staff do Edenilson. A diferença é, o Atlético não tem um acordo, nem que seja verbal, com o Edenilson. O Edenilson tem contrato com o Internacional até dezembro de 23. Então, nesse momento, depende do jogador. Olha, Edenilson, você vai tentar realmente a liberação do Internacional? Se ele conseguir essa liberação, aí sim o Atlético tentará avançar na situação com ele. Eu sinceramente, se não for para colocar dinheiro, aliás, o diretor William Thomas, né? Isso. O diretor do Internacional, eu me lembro que o Fábio Santos procurou o Atlético aqui, já estava caminhando para o final de contrato, falou, eu tenho uma proposta do Corinthians aqui, vocês me liberam e tal. Eu acho que o Alexandre Matos, que era diretor do Atlético na oportunidade, tenho quase certeza que era o Alexandre Matos. O Alexandre Matos, sabe o que ele fez? Ele falou assim, cara, em agradecimento, em gratidão à seriedade, aos relevantes serviços prestados aqui, nós vamos te liberar, cara. Nós não vamos querer, empererecar sua vida daqui pra frente simplesmente para querer ganhar dinheiro e tal. E liberou, e ele foi pro Corinthians e tal. Depois ele acabou pelo Corinthians fazendo 2 aqui, né? Mas isso aí é outra história. Agora, a questão é essa aí, cara. Eu acho assim que o William Thomas, talvez com muito jeito, né, já que Cruzeiro e Atlético têm interesse no Edenilson, podia liberar pro cara seguir a vida dele também, né, irmão? Porque ele já falou que não quer ficar lá. Então, pois é isso que eu não entendo às vezes no futebol, sabe? O jogador já declara isso, demonstra a insatisfação e o clube insiste em ficar. Eu sei que envolve muito dinheiro, muitas coisas, mas como a Ale fala, joga pro nosso reality. Né? Uma pessoa que está insatisfeita na sua função, no seu trabalho e não quer ficar ali e você vai insistir em manter ela. Não, mas tem uma situação nisso aí, eu sei que envolve trazendo muito para o dinheiro. nosso reality, assim, suponhamos, o Ale tem um acordo comercial aqui, eu tenho, você tem. E aí, cara, você não quer cumprir esse acordo, quer sair. Eu entendo o clube querer algo em troca da saída do Edenilson. É normal que o clube queira. O Inter quer isso. Simplesmente liberar o Edenilson para ficar livre do salário, para mim não é normal. Sim. Eu entendo, eu custei a entender o pedido para sair do Edenilson. Por quê? Ele se sente incomodado lá. Ele não é bem quisto pela torcida. A torcida o cara percebe não tá isso, ele não se sente eu vivi feliz lá em Porto Alegre. Aliás, fiz um podcast, né? Que é um bagulho novo, programa novo, que tem poucos aí, inclusive. Pouco tempo. Pouca gente faz. Vai bombar isso aí. Tô com saudade de você lá no no meu. futuro. Vamos lá. Saudade. Eu fiz um podcast de muito sucesso com o Nego Di, né? Realmente uma pessoa muito amada pelo Brasil. É verdade. E eu fiquei em Porto Alegre lá. Cara, eles responsabilizam os bons do Inter pelo fato do time não ganhar, inclusive o campeonato estadual. Então o Patrick e o Edenilson são massacrados lá. Em vez deles xingar os ruins, eles xingam os bons. E aí, nessa, o Patrick foi embora já, né? E o Edenilson vai embora também. Eu falei com o Edenilson, ele está em Fernando de Noronha.
Ah, tá difícil a vida. Então ele tá ali com o boto dele, né? Ele faz um Fernando de carinho. Noronha lá O Jair também tá com lá. Bruno Galeasso, Hein? Giovanni Não, é Eubank outra turma. e Bruna Marquezine. É que ele tá ali fazendo um vídeo, do nada aparece a Tite. Ô, tio, Edenilson. Ô, Thiago, o Jair do Atlético também tá em Fernando de Noronha. Ó, Mas não tem Encontro. nada a ver com essa turma aí do. Sabe? É, Do tô ligado. Tô change, ligado. trouble, coisa. Ele tá ali, ele, a família, o Boto, faz um carinho no Boto, dá uma alisada no botão. Boto. Hã? aquele botão. Eu Ele é não vi, golfinho, eu não ele é vi. golfinho. Então. E, enfim, e ele. Só que eu tenho uma dúvida aí nessa história toda, que pra mim eu tenho dúvida com relação à relação dele com o Kudê. Porque quando o Kudê chega, ele corta tudo que o pessoal estava acostumado. Não vou falar nem mordomia, mas tudo que os caras gostavam, ele cortou. Por exemplo, Folga, treino no dia do jogo, treino mais longo, sabe? Alimentação, que tinha que fazer a refeição lá no clube. Mas cortou tudo. E aí os caras que são maior, né? Que tem assim, mais moral no vestiário e tal, os caras dão um tremelique neles. E então eu tenho dúvida com relação a esse tipo de comportamento do Edenilson com o novo treinador do Galo. Perguntei pra ele, mas como ele tá com o Boto, agora ele não me respondeu, ok? então é isso aí. Pelo menos sobre Edenilson é o que temos, mas agora eu tenho uma novidade. Eu vou falar da Planalto Tintas. Vou falar